Fala, Nação Azul, vocês estão bom? Chegando aqui com mais notícia do nosso Cruzeiro cabuloso e sobre o clássico de domingo entre Cruzeiro e Atlético. Bora lá, mas antes disso, peço a vocês que venham se inscrever e deixar o seu like e comentar. Bora, Nação Azul! Inicia de olho no clássico, é projeção do clássico a partir de agora, daqui a pouco com Matheus Capanema, direto do Flow, conosco também Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes, donos da bola no ar a partir de agora, simbora! Atlético e Cruzeiro, dois times que abriram a temporada com um amistoso e olha, de amistoso não teve foi nada. Não existe treino em clássico! Não existe treino em clássico! É a Vera, é faca nos dentes, sangue nos dois! Essa rivalidade não tá só no campo. É claro, extrapola. E duas figuras assumem um certo protagonismo nas provocações. Do lado celeste, um nome que está acostumado a aparecer em jogos grandes e já tem um certo histórico contra o Galo. Tô chegando em BH e querendo ou não, aqui eu tenho história já, porque o primeiro título lá foi eu que ganhei. Então, agora é seguir e fazer história no Mineirão. Do outro, o zagueiro responsável por evitar que Gabi chegue ao gol. Logo depois dessa coletiva, onde o atacante se referiu ao Cruzeiro como maior de Minas, Lianco respondeu nas redes sociais. Um tempero a mais para o jogo de domingo. É lógico que é um clássico, né? Algumas coisas têm que ser levadas um pouquinho pro coração também, porque senão não tem graça, né? Falando agora sobre os times, o Cruzeiro vive um bom momento após a demissão de Fernando Diniz. Sob o comando de Wesley Carvalho, o interino, foram 2 vitórias e 1 empate contra o América na última rodada. Partida marcada e muito pelas mais de 20 finalizações do Cruzeiro. Quase 10 foram no alvo e só uma venceu o goleiro. Precisamos um pouquinho mais de calma na finalização, né? Melhorar a finalização. Isso aí a gente vai trabalhar durante a semana lá na Toca, pra gente chegar no próximo jogo, a gente continuar nessa evolução. No Mineirão, com o público 100% celeste, destaque para um convidado ilustre, Leonardo Jardim. O novo técnico chega a BH no sábado e vai acompanhar o jogo do Camarote. Tentar entregar para ele um Cruzeiro já classificado, diante do nosso maior rival no domingo e dar continuidade ao trabalho e ajudar ele o máximo possível para ele se sentir em casa. Já o torcedor do Atlético viu a vitória diante do Atlético terminar com um gosto pra lá de amargo. Nos segundos finais, Júnior Santos foi expulso. Recebeu o 2º amarelo por esta falta. A ausência é importante, ainda mais porque Coelho, que estreou na mesma partida, deixou o campo ainda no primeiro tempo, com uma entorse no tornozelo. Bernard pode assumir a vaga. Sair vencedor nesse primeiro clássico no ano também é importante para nós continuar pontuando, continuar confiante, continuar também sem perder dentro da temporada. Este clássico ganha um tempero a mais por conta da classificação no Campeonato Mineiro. Uma derrota para o Cruzeiro, somada a vitórias de Betim, Atlético e Tombense, e o Galo está matematicamente eliminado da fase de mata-mata. Tem muito em jogo, sabe? Se eles ganharem, podem chegar ao 6º título seguido. Espero que possamos pôr um fim nisso. A nossa equipe não está pensando na eliminação deles, a gente está pensando na nossa vitória. Nós vamos nos preparar bem em todos os sentidos para fazer um grande jogo domingo, né? E torcer para que a sorte esteja do nosso lado, que a gente esteja com o pé na forma, que possa fazer um grande jogo. Um jogo que é quase um mata-mata. O Clássico Mineiro promete pegar fogo neste domingo. Tá aí, tá na tela, esse aí o clássico da porradaria, né? O MMA que rolou lá em Orlando, na Copa Pateta. E aí o que acontece? Domingo tem mais. Tomara que tenha bola, né? Tomara que domingo tenha bola. Menos violência, mais bola. Atenção, atenção. Hein? Esse aí teve. Esse clássico foi legal pra caramba. Esse aí teve. Não, também achei, gente. Isso, então você tá falando de pancadaria. Tomara que tenha mais bola, que eu falei. Não, se for só isso aí, tá ótimo. Não, porque essa porradaria que foi aí... Muito... Então, porque você mesmo criticou aqui. Foi legal ou não foi? Você mesmo criticou aqui. Peraí, que foi só porradaria. Essa semana que gosta, por exemplo, dessa pegada do Atlético do Cuca, de mais virilidade. Ei. Então tá Quem bom. reclamou de porradaria aí foi você, irmão. Não, você tá reclamando
agora. Eu tô falando menos porradaria. Tá Virilidade e porradaria são coisas distintas. Foi lindo, claro. Então, beleza, então, rapaziada. Esse lance do Willian aí, segundo o Thiago e o Valu, tem que rolar no clássico, Mas que é tem super mesmo. natural. Mas tem Matheus mesmo. Campanema, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Everton. Você é a favor do pau cantar na casa de Noca ou você prefere um jogo bem jogado? Não, eu tô com você na virilidade. Mas tem que ter o jogo bem jogado. Só que e os dois precisam jogar mais futebol também, né? Tá bem abaixo. Mas vamos ver, o clássico importante e decisivo para a classificação do Mineiro. Eu sinceramente, eu tô falando aqui de mais bola, menos porradaria e tal. Mas não sei se vai ser não sei se vai ser muito diferente do que foi em Orlando não, viu, Elton? Você que é um grande árbitro de MMA. Não, eu penso o seguinte, é um jogo de decisão, né? Ela se tornou uma decisão, porque é um momento que o Cruzeiro pode eliminar o Atlético da competição e para o Atlético só a vitória interessa para se manter vivo dentro da classificação do Campeonato Mineiro, pensando em uma semifinal. Então é um clássico, cara, há muito tempo eu não vejo um clássico que eu posso chamar... Claro, os clássicos de finais é uma decisão, mas um clássico em uma primeira fase de Campeonato Mineiro, eu não lembro um que chega com tamanha decisão. E o Cruzeiro pode cometer já o fato de tirar o rival, acabar com a hegemonia do Atlético, que são 5 anos o Atlético conquistando o título, em um jogo só. O Cruzeiro vencer o Atlético, ele elimina as possibilidades do Atlético, né, de conquistar o hexacampeonato, que é algo muito importante para a torcida do Atlético. E o Atlético, caso consiga a vitória para cima do Cruzeiro, eu vejo que eleva a moral do Atlético para seguir dentro desse Campeonato Mineiro, que começou bem bagunçado para o Galo. É óbvio que nós já tivemos clássicos muito mais importantes e tal, um clássico que definiu o final de Copa do Brasil e etc. Sim, eu tô falando de primeira fase. Agora vamos lá. Por se tratar de um clássico de primeira fase de campeonato estadual, mas por tudo que aconteceu num passado recente, esse clássico ficou ficou repleto de expectativa. Elementos que cercam o próprio jogo em si, né, HG? Que são naturais, mas agora eu acho que tem mais, né? Cara, boa tarde pra você. Eu não consigo lembrar de uma outra situação em que Cruzeiro e Atlético pudessem, um tivesse a possibilidade de eliminar o outro na penúltima fase de classificação do Campeonato Mineiro. Isso já aconteceu, já se pegaram semifinais, finais inúmeras ao longo da história, mas é um fato inédito e boa parte do grupo dos jogadores do Cruzeiro que perderam a final do ano passado no Mineirão vão estar presentes no Clássico. Boa parte também do elenco do Atlético que venceu a final do Mineiro. Então, é lógico, o Clássico a gente sabe é sempre muito disputado. Como um amante do futebol, eu gostaria de ver um jogo bem jogado, mas eu falo para vocês que eu acho que teremos talvez menos futebol do que no jogo dos Estados Unidos, devido à carga de tensão de vários fatores que a gente vai pegando. Se para o Atlético tem a questão importante para se manter com possibilidades de classificação no campeonato, para o Cruzeiro, para o cruzeirense, o torcedor do Cruzeiro deseja ver o Cruzeiro vencer o Atlético no Mineirão. Lembrando, o Cruzeiro venceu os 2 primeiros jogos na Arena MRV, mas no Mineirão tem muito tempo que não acontece. O último clássico que isso aconteceu foi aquele em 2021, dia 11 de abril, com o gol marcado pelo Ayrton. Então, são multi-elementos. Eu tô com o Elton no sentido de que não me lembro, nos últimos tempos, até passando... Claro, os das finais é a própria final em si, a taça e etc. Mas com tantos elementos para não ter uma taça após o jogo final, é realmente um clássico que há muito tempo, nesse sentido, eu não via, viu, HG? A expectativa de vocês para esse clássico. Clássico que no caso do Atlético tem algumas variantes que a gente vai mostrar daqui a pouquinho que pode dar ruim, hein, Fael? Eu não sei se é o caso do Fael, mas eu acho que sempre rola aquela emoção maior na hora que vai disputar com um grande rival da capital. A gente tem aquelas brincadeiras de ex-rival, quando um tá de repente... Mas, querendo ou não, é o jogo que realmente para a cidade movimenta aí. Não tem como. E no caso do Galo, Bel, além da preocupação pela tabela, pelo cálculo pela classificação, existe uma preocupação pelos desfalques, que poderiam mudar a cara do Atlético e justamente os 2 homens de velocidade
podem desfalcar. Um já é certeza, o outro provavelmente. Então o Galo perde muito, principalmente nessa cara diferente em relação ao time de 2024. Mas isso não vai ser usado como desculpa segunda-feira. Não, né? Só dar desculpa, Então tá, porque falar, mas eu estava desfalcado, não sei o quê. Porque os meninos jogaram. Não quero desculpa aqui, não. Perdeu. Esse trem de variante, não. O Atlético perdeu, o Betim ganhou, o Atlético está fora. Muito simples. Ai, meu Deus do céu. Olha só, daqui a pouco você vai saber, inclusive, desses desfalques atleticanos. O Lauro vai estar ao vivo, direto do CT do Galo, para conversar com a gente. Mas agora, o Vitor está no palco da partida, no cenário do mandante, com ingressos esgotados, né, Vitinho? Exatamente, Bel. Boa tarde a você, bancada democrática, quem acompanha o Alterosa Esportes, e que vai estar entupido de gente no clássico do domingo, como você acabou de dizer. Todos os ingressos já foram vendidos, então expectativa de quebra de recorde. Lembrando que o atual é o do Cruzeiro, 61.583 torcedores no clássico do retorno do Brasileiro do ano passado. Então esse ano, 61.584 torcedores, um ingresso a mais em relação ao clássico do retorno. Então vamos ver se vai ter essa quebra em relação ao último clássico do Brasileiro do ano passado. Então, como vai estar lotado o Mineirão, a gente pede para o torcedor chegar cedo para evitar tumulto, né? Todo mundo sabe que na hora de entrar ali no Mineirão, próximo ao jogo, fica uma confusão danada. Então, os portões, a esplanada e também o estacionamento abrem 1h da tarde, portanto, 3 horas antes do começo do jogo. Dá para você que vai vir ao Mineirão chegar tranquilamente, sem pegar aquela fila para entrar aqui no Mineirão. Fique atento, você que vem com criança, você que vem com família para esse jogo, tá sozinho também, para não ter problema. Agora, Bel, já que vamos falar desse jogo completamente, falar tudo dessa partida, olha só, vou pedir para o Reinaldo me acompanhar aqui, vem aqui, Rei. Nós estamos aqui, ó, ao lado, aliás, dentro da cabine do VAR. Por que que eu tô aqui? Porque agora eu vou passar para vocês a arbitragem, tem a arte aí que os meninos da edição fizeram, já para mostrar como que tá o quadro da arbitragem. Eu pedi para colocar para que todo mundo possa ver quem são os árbitros dessa partida. Quem apita é o Felipe Fernandes de Lima, o árbitro central, os assistentes Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva, e aqui no VAR, o Rodolfo Toschi Marques. Será que a gente vai ter problema com a arbitragem? O computador não chegou aqui ainda, obviamente, mas isso aqui vai salvar o clássico ou não vai precisar, gente? São 4 árbitros que são bem conhecidos, né, Fael? Todos 4 muito bem conhecidos, mas eu vou dar destaque aqui pro Felipe, que é o árbitro. Eu acho ele um ótimo árbitro, mas tem um erro dele, que eu acho grotesco, que foi naquele jogo entre Atlético e Atlético, onde o jogador do Atlético ele sofre um pênalti claro e ele deixa passar batido. Eu desejo a vocês muita sorte, muita sorte e todo o sucesso para vocês no clássico, mas que vocês possam ter um pouco mais de atenção, e quem tiver no VAR, deixa a decisão do campo ser priorizada e não jogue a responsabilidade, não chame essa responsabilidade se for de maneira desnecessária, como foi o ano passado aí em Campeonato Brasileiro, entre Cruzeiro e Palmeiras, que a decisão de campo estava acertada e prejudicou o Cruzeiro. Então vamos com calma, tranquilidade, vocês têm capacidade de fazer uma boa arbitragem, assim esperamos. A federação tem acertado na arbitragem esse ano. A arbitragem não tem sido comentada em partidas do Campeonato Mineiro, e o árbitro tem que ser assim, tem que passar despercebido. Nisso concordamos, Fael, nisso concordamos. O árbitro tem que passar despercebido. E a vantagem é que dessa vez não existe uma pressão dos clubes de nenhuma das duas partes. Nem o dirigente do Cruzeiro falando que está sendo prejudicado, nem o do Atlético está sendo prejudicado. Então o árbitro está indo muito tranquilo, focado apenas para o jogo. Isso facilita o trabalho do quarteto. E algo que eu estou gostando muito nos árbitros do Campeonato Mineiro e do Brasileiro da Série B do ano passado também é que esses árbitros menos conhecidos... As notícias do Cruzeiro com Adroaldo Leal da Silva Júnior, que vai trazer todos os segredos do Wesley para este clássico. Adroaldo, eu sei que você sabe, não esconda nada, até porque o Cuca está ouvindo
Fala pra gente o que você tem de Cruzeiro, meu filho. O Cruzeiro que vai entrar com o time sub-20 no Isso, domingo, pois Cuca. é. Fica esperto, viu? Que o sub-20 nosso não é essa draga do seu, não. Bom, bora lá falar sério, bora lá falar do Cruzeirão, que já treinou na manhã de hoje, tá? Ontem à tarde, reapresentação, os jogadores que atuaram a maior parte daquele empatezinho maroto contra o América, trabalhos regenerativos, ok? Tranquilaço, beleza. O técnico do Cruzeiro, o Wesley, ele não vai poder contar. Como é que chama o técnico do Cruzeiro, Milton? Wesley? Wesley o quê? Safadão. É muito filho de uma égua, né? O Wesley, ele não pode contar com 3 atletas apenas, tá? O João Marcelo, que passou por cirurgia ontem, o Cruzeiro informou de maneira oficial, a cirurgia ocorreu tudo bem, foi um sucesso. Agora ele vai ficar parado não, né? Se reabilitando entre 8 e 9 meses para voltar novamente. Então, boa recuperação, João, força aí, que Deus te abençoe e vamos embora, simbora Cruzeiro. Além dele, o Japa, que está no departamento médico, e uma boa notícia que veio ontem do departamento médico do Cruzeiro, ele teve um problema sério no tendão da coxa esquerda. E aí ficou aguardando, iniciou alguns tratamentos e passou por exames de imagem, né? Porque existia o risco dele fazer uma cirurgia. E nunca é bom, né, você fazer a cirurgia Claro. e tal, enfim. Só que essa questão da cirurgia foi descartada. Ele, inclusive, já segue aí fazendo esse tratamento tradicional, né, no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, e também o Juan de Neno, que teve aquela lesão no joelho graças à boca do Milton, que jogou peso no atacante do Cruzeiro. Então o Cruzeiro sem esses três jogadores. Pro clássico, todo mundo, Milton. O resto tudo Certo. tranquilo. A questão do Uma elogia Dineno. não por não machucar, por favor. De Neno, mas ele tem uma previsão, assim, não deram nenhuma previsão? Quem faz previsão tempo geralmente ele não, né, É. Milton? O negócio é o seguinte, creio que março, abril. Foi o que eu falei ontem, então, né? Mais Então, ou eu menos, estou- mais ou estou menos ali correto. meados de abril. Isso se, né, tudo certinho, tá tudo bacana. Inclusive, eu até conversei com ele lá na Arena Independente. É só rir. Oi, senhor apontou o dedo aí? Beleza, tranquilo, sossegado. Você viu, fizeram fake news do seu, que sacanagem, né? Sacanagem. Eu fui pegar uma coisa embaixo, né? Caiu um disco, né? Chama pozinho de virilha. Um disco do The Purple, né? Dos The Purple, aí né? o pessoal pensou que eu tava assoando o nariz, cara. Negócio seguinte. Diga. A máquina azul. E aí? Vai golear o Galo domingo? Ou é muita coisa? Nossa, ia ser fantástico. Não, Eu tem que não ia saber. achar ruim, não, Tem tá? que saber, porque vocês estão Nossa, sendo eu não ia achar ruim, conhecidos não. agora no Brasil inteiro como a máquina azul. Não, a Eu gente vou tá- ser humilde. A gente está descobrindo que segura, porque esse vira-corte, Não, você se não, ferra. mas eu sou humilde. Presta atenção. 1-0, tá eu bom. só tô descobrindo o seguinte, eu achei que o Cruzeiro fazia raiva, mas que causava ódio de 2019 pra cá, que eu aprendi isso. E muita gente, inclusive, um abraço aí pra todo mundo, né? O Pedro Lourenço deixou claro que não vai lourençar não, que dinheiro tem. Ele tem muito bolso, dá pra tirar umas graninhas pra poder contratar. E o seguinte, o Cruzeiro precisa da vitória para garantir a sua classificação. E mais, a torcida do Cruzeiro, não existem mais ingressos, viu? Aqui tem, mas não existe mais não. O resto, filhão, aqueles que estavam colocados à venda, todos eles já comercializados. Amanhã a galera tem aquela retirada da gratuidade, mas tudo já, né? Todo mundo já vai pegar seu ingresso. E aí, o que acontece? O Cruzeiro vai bater de novo o recorde de público do Mineirão. Ô, Cris, você sabe qual que é o recorde de público do novo Mineirão? Vai estar igual a final do Mineiro? O quê? Do ano passado? Vai, lógico que vai. Isso, nós estamos falando torcida do São Cruzeiro, 60 doidão. mil labichas quadradas Deixa eu te falar, mudas. as labesas quadradas mudas, por exemplo, foi jogar lá em Brasília. Lá em Brasília tinha 7 mil. Tem time aqui que não tá colocando nada disso. Lá em Brasília, cara. 7? Ué, nós jogamos com o Itabirito, lá deu 11. Que dia? Foi lá o jogo do Mineiro ano passado, foi lá, Não, eu tava tô falando lá. desse ano, quantos? Brasília. Esse ano, agora aqui no Mineirão, Você não, quanto? tá, não, nós temos que equiparar Brasília entendi. com Brasília. Aquela pô. coisa sua do Pô. atleticano do recorte me meu ajuda. que interessa. Ô, Droga, sub-20. Deixa eu te explicar. Ai, eu também achei uma barbaridade. Vocês não têm? Pega qualquer um na rua e coloca pra jogar. Olha só, Cris. O recorde de público é 61.583. E se bater o novo recorde, sabe pra quanto que vai? 61.584. Nossa senhora, hein? Ou seja, não pode morrer ninguém, viu, gente? Morreu, passa o ingresso pra frente pra bater É o recorde. verdade. É um torcedor a mais. Cara, e eu me lembro, eu sou daquela época que quando o Cruzeiro e Atlético tava mal, os dois times, sabe? Dava 70 mil, assim, brincando, né? Na época o Mineirão cabia gente. Enfim, a torcida do Cruzeiro vai, tem que empurrar esse time pra vitória, e o que, assim, deixa mais confiante o torcedor é o espírito do time, né? O espírito de jogadores que detestam perder, né? Que é a turma que, não é perdemos, sai de cabeça baixa. Inclusive, no empate contra o América no final do primeiro tempo, a turma tava quebrando o pau mesmo pra poder empatar e virar aquele jogo, e é isso que o torcedor do Cruzeiro quer. Um time bem tecnicamente, e um time também que sabe o tamanho desse jogo e a importância dessa vitória para garantir. Então é isso, Nação Azul. Essas notícias para vocês. E no domingo esperamos que o Cruzeiro venha ganhar esse clássico e que
os atleticanos fiquem chorando. Mas até lá, vamos estar torcendo para que tudo dê certo, que nada haja de errado com o elenco do Cruzeiro. Até mais, até o próximo vídeo. Bye. Deus abençoe todos vocês.